diante de nós. Enquanto o mundo descarta os doentes, nós da Aliança de Misericórdia desejamos acolher essas pessoas, pois para nós elas são muito especiais. No programa de hoje nós vamos contar a história do Paulo Roberto, um jovem que ainda muito criança descobriu um câncer de pele. Durante toda a sua vida sofreu com essa doença. Ele foi a primeira vítima da misericórdia a professar os vínculos de expiação. Um jovem de muita fé e coragem que enfrentou o seu sofrimento. Nascido no interior de São Paulo, de família humilde, Paulo Roberto teve uma vida marcada por muitos desafios. Com apenas 1 ano e meio de idade, ele apresentou sintomas de um futuro câncer de pele. Ele não podia se expor ao sol, então na maior parte do tempo usava roupas de mangas compridas e ficava no quarto escuro. O câncer foi progressivamente aniquilando seus órgãos, comprometendo a boca, as orelhas e os olhos. No entanto, o jovem tinha consciência de que a carne é temporária, de que a vida aqui na terra é passageira e de que experimentar o amor de Deus foi o que ajudou em sua transformação e superação. Seu exemplo se tornou vivo e marcante na história do movimento Aliança de Misericórdia. É muito bonito para mim poder dar testemunho do Paulo Roberto, que considero um santo dos nossos dias. Eu tive a graça de ser diretor espiritual dele, acompanhar ele por vários anos e, na verdade, um tempo breve, porque ele viveu e morreu muito novo. E porque conheci, como foi o primeiro contato? Foi por causa de uma necessidade, porque ele recebia a Eucaristia em casa e me chamaram um dia, mesmo que ele morasse distante da comunidade. Nos primeiros anos da nossa comunidade, ele morava em Carapicuíba, porque o sacerdote que ia levar a Eucaristia para ele, a primeira vez que foi, não sabendo do caso do Paulo Roberto, que era um caso de câncer de pele, vivia com uma máscara. Quando ele tirou a máscara para receber a Eucaristia, seu rosto era praticamente desfigurado. Talvez pelo fato de saber já da situação grave, quando ele tirou a máscara não fiquei impactado, enquanto o sacerdote, na primeira vez que foi visitá-lo, acabou desmaiando, literalmente, porque realmente o rosto dele criava uma dificuldade por causa da doença. Não só a aparência, mas também o cheiro. Ele tinha o cheiro realmente de um cadáver em putrefação. Mas quando eu vi ele pela primeira vez, quando levei a Eucaristia, quando vi as suas mãos todas arrugadas e manchadas pelo câncer, eu percebi que não estava na frente de um monstro, mas na frente de um santo. Porque atrás daquela aparência completamente deturpada pela enfermidade, eu vi uma alma maravilhosa. Então, Paulo Roberto, a gente conheceu ele já logo no início, né, que nós começamos a comunidade no ano 2000, em fevereiro. Eu lembro que a gente estava saindo do Ibirapuera, porque o Padre Henrique e o Padre Antonello estavam lá, eu tinha ido com eles, e o Padre Henrique falou que ia conhecer o Paulo Roberto. E nesse ano de 2000 foi interessante porque todo mês a gente se encontrava em Alfenas para poder reunir todo mundo, né? E o Paulo Roberto fazia questão de ir todas as vezes, então a gente acabou entrando na vida do Paulo Roberto dessa forma. E sempre era um grande desafio, né? Quem levar o Paulo Roberto, como ele ir na casa dele, buscar, devido a toda a enfermidade. E ele foi chegando, né? Assim, conquistando a gente. E logo a gente percebeu a graça que Deus estava nos dando de ter ele já como um irmão tão especial para nos ajudar a entender aí o que Deus estava traçando para nós. Pessoal, porque o único socorro que ele tinha, a única esperança, o único alívio que ele tinha basicamente era em Deus. Poucos momentos que a gente podia proporcionar de felicidade para ele, terrena, se poderia dizer assim. E ele era assim, como que muito bem cuidado pela dona Josefa,
Mas até na minha vocação, assim, várias vezes, nos momentos de crise, eu rezava pedindo a intercessão dele. Porque eu acho que ele entrou, acho não, tenho certeza, que Deus colocou ele no início da aliança para mostrar para a gente essa fase desfigurada dele, para a gente entender esse Deus que nos ama acima de qualquer coisa, né? As vítimas de misericórdia são pessoas que consagram sua dor física por amor a Deus, pelo bem da obra e pela conversão dos pecadores. São almas vítimas que se oferecem para que muitos sejam salvos por intermédio de sua doação. Essas pessoas oferecem suas próprias chagas em Cristo como holocausto de amor para a salvação de todos. E uma das experiências mais fortes que eu nunca esqueço foi quando ele me contou que um dia estava muito aflito, muito sofrido, se sentia muito triste. E de Jesus, de repente, se fez presente o Senhor e tocando no seu braço, ele assim me contou, ele não era de contar muita coisa, e Jesus perguntou para o Roberto, se você tivesse que nascer de novo, você gostaria de nascer com saúde ou de nascer ainda enfermo como você nasceu? E Paulo, que era ainda jovem quando teve esta experiência, disse, Jesus, eu gostaria de nascer ainda doente. Ele não gostava da doença, ele gostava da vida. O sonho dele era ser guarda florestal, correr, voar, amava muito a natureza. Ele disse, eu gostaria de nascer ainda doente porque tenho medo que com a saúde do corpo eu poderia perder a saúde da alma. Foi a primeira expressão que ele disse. E depois disse, porque eu tenho certeza que ao longo da minha vida só fiz a vontade do Pai. Eu não queria que com a saúde eu me afastasse da vontade de Deus. Uma coisa que sempre me perguntam, como foi o momento da morte, o momento do enterro, que foi outro momento muito forte. E aconteceu que eu fui visitá-lo pela última vez no hospital, visitava frequentemente, confessava a ele e levava a Eucaristia. Mas na última visita ele já tinha perdido completamente a visão. Eu disse para Paulo, você gostaria de deixar para a comunidade uma última mensagem? Ele era bem consciente que estava nas últimas horas da sua vida. Então disse, sim, quero escrever, cego. Então eu coloquei a mão assim do lado da folha que ele tinha, para ele com um lápis começou a escrever, esta folha guardamos no arquivo, ele escreveu para a comunidade. Esta mensagem, que toda vez que falo me comovo. Como todos os santos que passaram na terra, assim, humildemente, não negue nada ao seu Senhor, nem perante o sofrimento ou a própria morte. E foram as últimas palavras dele. Quando chegou a notícia do falecimento, ou melhor, da passagem para o paraíso, porque acho que se não foi ele no paraíso, eu sem dúvida não vou, mas não sei quem poderia entrar. Imagina, 19 anos de vida, 18 anos só de tumor de pele, vivido serenamente, vivido como missão, vivido com entrega total para Deus. A mãe me disse, olha, para o Roberto, disse assim, antes de morrer, diga para Padre Henrique que cubra o meu rosto com um pano branco, porque não queria que as pessoas vendo o meu rosto ficassem chocadas, sobretudo as crianças. Ele era muito atento às crianças. E que sobre este pano escreva uma frase que Deus irá lhe inspirar. Eu falei assim, não sei o que vou escrever, mas pensando em toda a experiência vivida com ele, eu senti muito forte aquilo que eu vivi. Escrevi rosto do homem, desfigurado pela dor, rosto do homem transfigurado pelo amor. E assim cobri, mas o meu receio era, agora vou abrir o caixão. E tinha já povo ao redor para a exequia. E
pensei agora, quem sabe que cheiro, porque já na vida cheirava com um cadáver. Só que por minha surpresa, quando abri o caixão, saiu um perfume de rosas. Eu entendi que realmente, atrás de uma dor, atrás de uma carne desfigurada, Deus cria uma obra maravilhosa, uma obra que é eterna, que não passa. Assim foi aquele momento da celebração do enterro dele. Ele não sofreu nessa terra em vão, principalmente porque ele soube dar um sentido ao sofrimento. Ele soube canalizar o sofrimento dele para Deus. E quando a gente faz isso, é um odor agradável a Deus, né? Então, ele é santo. Olha, vítima de misericórdia é o que sustenta a aliança de misericórdia, o que sustenta a igreja. Toda igreja cresce e sustentada pela santidade de tantas almas que no silêncio entregam a vida, sofrem, se consomem, mas não renunciam a fazer da própria dificuldade, da doença, até da própria morte, um dom de amor para os outros. Então, realmente, é uma riqueza imensa que acho que nós temos. E a aliança, desde o começo, foi caracterizada pela departida, pelo sofrimento e pela morte. Nunca vi uma comunidade com tantos mortos, mesmo na fundação, mas não são mortos. Maria Paula dizia, eu vou casar com Deus. Então, neste caminho de graça, eu sinto que realmente Deus nos deu uma grande revelação, uma grande intuição de descobrir que uma vida ativa, como a nossa da aliança, que vai na rua, que evangeliza os pobres, uma vida que necessita ser sustentada, sobretudo, pela imolação silenciosa de quem sofre. Paulo Roberto já não está mais conosco há muito tempo, no entanto, ele continua a inspirar muitas pessoas a consagrarem as suas enfermidades a Deus em favor das almas e da igreja. Como é o caso do padre Marlon Múcio, que mesmo trazendo uma doença rara, continua sendo uma chama de esperança com sua força, fé e um coração repleto de gratidão a Deus. Padre Marlon Múcio tem 48 anos e faz parte do clero da Diocese de Taubaté, em São Paulo. Ele foi acometido de uma grave enfermidade, a deficiência do transportador de riboflavina, RTD, que afeta principalmente a garganta e, consequentemente, a fala. Só para se ter uma ideia, a cada 1 milhão de pessoas, apenas uma tem RTD. Essa é uma doença neurodegenerativa e progressiva, que pode ser fatal em curto prazo se não for identificada e tratada a tempo. No hospital, Padre Marlon chega a receber 220 comprimidos por dia, que servem para aliviar a sua dor, o seu cansaço, para segurar o avanço da doença e para amenizar os seus sintomas. Eu descobri os primeiros sintomas, aos 7 anos de idade, quando eu fiquei duplamente surdo. Tive que passar por 2 cirurgias em cada ouvido. Depois, aos 14 anos de idade, eu trabalhava no banco e eu não queria comer a marmita que eu levava. Eu me cansava muito, mastigar cansava, engolir cansava. E depois, quando eu fui ordenado sacerdote, passou um mês e eu perdi totalmente a voz. Então, houve uma grande fraqueza aqui nos músculos da fonação, da digestão, da mastigação. A doença causa uma fadiga fora do comum. Eu não preciso fazer nada para ficar exausto. No dia 16 de janeiro, os padres João Henrique e Isaac Madureira visitaram o Padre Marlon no hospital onde está internado há alguns meses para o tratamento. Na ocasião, então, surgiu o desejo da profissão do vínculo como vítima da misericórdia. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Dia 20 de janeiro de 2001, eu percebi que naquele momento cruciante da minha vida,
em que eu estava em perigo de morte, o Padre João Henrique falou: Padre Marlon, ele é um dos padres que mais me visita, seja aqui em casa, seja na UTI do hospital. Padre Marlon, o que o senhor acha de fazer o vínculo de vítima da misericórdia? Eu falei: formidável, é isso que eu quero. Eu já vivia isso, mas eu tinha que expressar formalmente isso. E a Aliança de Misericórdia preencheu essa lacuna oficial, digamos assim, na minha alma, essa lacuna eclesial, de tal maneira que eu incentivo grandemente a todo mundo. O que? Você não pode andar? O que? Você tem câncer? Você tem dores do corpo inteiro? Você não tem um dos 5 sentidos? Você pode evangelizar, só não evangeliza quem não quer. A Aliança de Misericórdia, para mim e na minha vida, é uma resposta dramática, eloquente do amor de Deus, da misericórdia divina. Por quê? Eu já tinha dado tudo. Achava que tinha dado tudo. O padre não se pertence, o missionário não se pertence, mas a aliança me trouxe um entendimento, uma clareza que não é intelectual, não é humana, não é aquela inteligência que você aprende em casa, na escola. É como aquela dos discípulos de Emaús, que os olhos deles se abriram e a mente se abriu. Então, a Aliança de Misericórdia, ela confirmou uma intuição que eu tinha e me trouxe um entendimento ainda mais claro de que eu posso ofertar os meus sofrimentos, minhas dores, minhas chagas, meus limites, minhas misérias para a evangelização. Sem dúvida, em tudo isso entra um grande projeto de Deus para a sua própria santificação, para o crescimento desta obra, porque sabemos que realmente a fecundidade espiritual nasce do sofrimento e através desta purificação que ele vive realmente com uma grandíssima fé, não só fé, com amor. Não? Aquilo que eu sinto cada vez que vou lá, sinto santidade e sinto amor. Sempre sorridente, às vezes que quase nem consegue respirar, às vezes que não consegue nem falar e se comunica através de um quadrinho, ou de uma folha, ou do celular, mas não renuncia ao relacionamento, não se fecha no sofrimento, mas realmente ele descobriu que o sofrimento é um grande caminho de santificação, mas sobretudo uma grande oportunidade de amar. Se pudesse, escolheria nascer enfermo, porque talvez nascendo sadio eu não conheceria Jesus, disse o nosso querido Paulo Roberto. Muitas vezes nós não entendemos porque passamos por determinado sofrimento e muitas vezes acreditamos que Deus não está conosco. Mas tenha fé, querido irmão e querida irmã, porque Deus é um Pai que ama incondicionalmente os seus filhos e não pode abandoná-los em nenhum momento da sua vida. Creia nisso. Chegamos ao final de mais um Parte de Nós. Que as histórias de hoje te inspirem a acreditar que quando nós entregamos o nosso sofrimento por um bem maior, Deus ressignifica a nossa vida. Se inscreva no nosso canal, copie o link e espalhe para que muitas pessoas se alegrem conosco. E é claro, nós contamos com a sua ajuda para as nossas obras sociais e de evangelização. Na descrição do vídeo você encontra as nossas contas e as demais formas de nos ajudar.